Gente, esse livro, né, quando a gente começou a analisar ele individualmente, vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Sim, sim. Tá. A gente sentiu um certo desespero, a gente não vai esconder isso aqui, né? O Jefferson no canto dele, eu no meu, a gente realmente não sabia quem era o companheiro de análise do livro, mas quando a gente sentou para conversar, parecia que a gente tinha lido juntos. Né? É um livro que foi escrito em 2005, a quarta edição, e a gente analisou ele. Ele é escrito, né? Ele é um livro do Anthony Giddens e ele é escrito na Inglaterra, né? Então a gente fez algumas análises a partir disso, certo? Primeiro lugar, a gente não recomendaria a obra para ser instrumento, né, do PNLD, ser um objeto do PNLD, porque ele é muito distante da nossa realidade social, já que ele tem muito mais a ver com o contexto, certo, europeu, né? E aí vocês perguntam assim, ai, Paula, mas a obra do Durkheim é da França, a obra do Marx e do Weber são da Alemanha, só que são conceitos bem diferentes da proposta do livro. Esse livro ele é escrito em 2005 com uma proposta de analisar as mudanças no mundo a partir da globalização. Então, a globalização, ela vem a partir de alguns conceitos que são bem específicos da tecnologia e eles mudam muito rápido. Aquilo que a gente estuda em relação à tecnologia em 2005 hoje é totalmente desatualizado, perdeu, né? A gente tinha disquete, hoje a gente tem outros equipamentos que são aí super modernos, né? Tem aquela questão da produção dessa tecnologia que ela é feita com uma programação específica para ela perder, né, a funcionalidade em pouco tempo. E o mercado da tecnologia, a gente sabe que ele se modifica muito rápido. Então, é diferente a gente pegar fato social, pegar materialismo histórico, que a gente coloca hoje como teoria e é super atual, do que pegar um livro nessa proposta, né, olhando essas mudanças a partir da tecnologia. Então, assim, esse foi um ponto que a gente já percebeu que não daria certo. A gente ficou com 2 capítulos, chamado o primeiro, o que é a sociedade, e o segundo, cultura e sociedade. Outro grande paradigma para a gente pensar por quê. Como eu disse, esse livro escrito na Inglaterra, ele não trabalha dentro do conteúdo, dentro da temática de cultura, a diversidade que nós estamos acostumados a trabalhar dentro da nossa realidade brasileira. Nós somos um país onde o multiculturalismo é imenso, onde nós temos uma diversidade gigantesca, e esse livro ele não contempla esse aspecto. Né? E aí a gente fez algumas observações conforme os critérios das fichas, e o Jefferson vai falar um pouquinho também sobre esses pontos que a gente esteve analisando, né? O primeiro capítulo eu queria fazer aqui uma análise dele, que ele foi um capítulo que a gente teve menos ocorrências no sentido de não poder aprovar a obra, porque ele traz mais a teoria clássica, então é um capítulo bem teórico. E aí, no primeiro ponto, no que se refere à questão da teoria, dos conceitos, ele atende, sim, mas a gente ainda tem uma ressalva a fazer, que ele não traz exemplos que sejam exemplos que os meninos consigam visualizar de uma forma mais clara. Então, isso atrapalha um pouco a transposição didática. Né? No segundo capítulo, a gente já teve mais problemas com o conceito de cultura e sociedade. Aí eu vou passar a oportunidade para o Jefferson falar e depois a gente fala um pouquinho mais. Pronto, obrigada, Paula. Então, assim, pegando já o gancho daquilo que a Paula falou, a gente pode visualizar aí no nosso livro, logo nas páginas mais introdutórias, se eu não me engano, página 24 ou 25, que ele traz a temática do café, né, que é uma temática bem cultural relacionada à Europa. E nós vimos que é um exemplo que, de certa forma, veio para ajudar nessa transposição aí da temática voltada à imaginação sociológica abordada nesse capítulo. Porém, como nós vivemos no Brasil, que é um país assim rico demais em cultura, rico demais em diversidade, nós vimos que essa questão do exemplo do café
como a gente pode ver nessa imagem, que não seria algo que chamaria a atenção do nosso jovem, né, nos livros didáticos, né? Não seria assim, um exemplo que se adequaria totalmente à nossa realidade. Então, de certa forma, as imagens que vêm sendo permeadas nesses capítulos que nós analisamos, elas aparecem com enfoques que não ajudam muito o aluno brasileiro, né, que já que nós estamos fazendo uma análise para adotar aqui no Brasil, né, a gente tem que levar em consideração isso, né? Não são imagens que ajudam muito o aluno a desenvolver essa perspectiva voltada à imaginação sociológica. Outros pontos que a gente ressalta é quanto ao critério didático-pedagógico do conteúdo, né? Que nós vimos que as atividades que são propostas no livro, né, elas não atendem muito, elas não ajudam muito o alunato na construção do seu conhecimento. Eu digo assim, as atividades, mas no caso aí foi a ausência das atividades, porque no capítulo 1 não tem atividade, e no capítulo 2 vem apenas com um pequeno questionáriozinho, com perguntas bem genéricas, e inclusive algumas delas não atendem aquilo que é proposto no próprio capítulo, né? Não propõem uma reflexão acerca dos assuntos que são mencionados. A gente pode constatar a falta dessas questões na página 36, né, que é o fim do capítulo 1, não vem com nenhuma atividade. E a gente pode ver também o único questionário que é proposto na página 57. Vocês podem, acho que o professor vai mostrar aí para a gente, né? Vocês vão ver como são genéricas as perguntas que são propostas. Uma ressalva importante é que, vocês podem ver, né, que é aquele nosso antigo questionáriozinho, assim, bem antigo, descontextualizado, né, e que não propõe muita reflexão. Então, nesse critério, o livro ele vem deixando bem a desejar. Quanto às questões complementares, ele traz apenas alguns links de textos e sites da web, que, de certa forma, são inviáveis, né? Tendo em vista que a nossa aula de sociologia ela só é 1 hora aula, né? 50 minutos, e para que a gente consiga aplicar isso aí em sala, demanda uma certa criatividade por parte do professor, já que o livro ele não traz sugestões, né, de como seria trabalhado isso, né? Ele não exemplifica bem. Outra coisa interessante é relacionada ao critério 3, né, que é relacionado aos aspectos visuais, as imagens, tal e tal. E nós vimos que o livro, ele é... Assim, eu não queria falar só negativamente do livro, né? Como a Paula já disse, o livro, ele é muito interessante no sentido de conteúdo, tal e tal. Seria muito interessante para um aluno acadêmico, né? Mas para um aluno do ensino médio, quando ele olha para o livro, que ele abre, no primeiro capítulo, ele já sente ali um desgaste e já sente ali um negócio assim que não é interessante, né? Porque não chama a atenção do aluno, a forma com que está sendo distribuídos os textos e as imagens, ou seja, o layout do livro, ele não possibilita o aluno um prazer, né, de estar ali com o livro. De certa forma, se torna enfadonho folhear as páginas do livro, né? Não desperta a curiosidade do aluno. Passo agora para a Paula. Eu ia falar justamente essa percepção que o Jefferson acabou de citar. O livro, nós não recomendamos ele para o contexto do ensino médio no Brasil. Se nós formos analisar em um contexto acadêmico e para a questão do estudo lá fora, né, na Europa, talvez ele realmente seja um livro bem bacana para ser adotado, mas ele não atende os requisitos do PNLD aqui no Brasil. Né? Ele não é o livro adequado para o que nós precisamos na sala de aula, porque ele não aguça, ele não instiga a criatividade, a curiosidade dos meninos, né, dos estudantes, que muitas vezes, né, a gente sabe que o maior percentual das nossas escolas são na periferia, e aí a gente tem, por exemplo, o café
né, como um dos exemplos no primeiro capítulo, sendo que quando a gente pensa no café, a gente pensa no chazinho da tarde, né, lá na Inglaterra, como todo um ritual, uma questão de status, uma questão muito maior do que nós tomarmos um café aqui no Brasil, né, que aqui geralmente é uma outra situação, é uma outra condição, né, dos meninos, e aí ainda chega aquele problema quando a gente pensa nas vulnerabilidades sociais, e tem meninos que muitas vezes não têm nem a condição de tomar esse café. Então, assim, como é que eu vou trazer algo da sociologia se eles não conseguem vivenciar, né? Se é muito distante. E o texto, ele realmente tem esse caráter muito extenso. Então, gera um certo cansaço, tá certo? A gente colocou... Eu queria falar só um exemplo, professor, acho que está na página 30, que é quando eles... Página 30. Quando se refere a um exemplo que é a obra do Emile Durkheim, o suicídio, né? Nessa questão de trazer o livro com uma questão visual favorável, e aí, assim, um dos livros bem interessantes do Emile Durkheim, pronto, o estudo de Durkheim sobre o suicídio. A obra de Durkheim, ela é uma obra bem estatística, traz vários quadros, várias informações bacanas, e o suicídio, ele é um tema que é muito atual hoje, mas o livro, ele traz de uma forma que se torna totalmente desinteressante para o alunado, né? Qualquer aluno que olha uma página inteira com um tema nesse enquadramento aqui, sem algo que traga uma curiosidade, vai trazer, na verdade, um desinteresse pela disciplina, pelo estudo em si, sendo que poderia ter sido colocado aí os gráficos, ter colocado menos texto na reflexão. Então, a gente sentiu muita falta disso. Algo que poderia ser atrativo passou como despercebido, só trazendo um cansaço maior para essa leitura. Era isso que a gente queria trazer para vocês. Você ia falar, Jefferson? Só um pontinho, né, que a gente falou muito lá, que acabou passando batido, é que a gente analisou também que alguns dados que estão postos aí no livro, eles encontram-se desatualizados, porque como o livro ele é de 2005 e nós estamos em 2021, então o contexto já está totalmente ultrapassado. Então, existem alguns dados no livro, que eu posso até dizer aqui onde é que se encontram, que estão totalmente desatualizados. Que é o caso, deixa eu só dizer aqui, da página 47, que lá nós temos aí uma desatualização na porcentagem de pessoas que vivem nas metrópoles. Aí nós temos também o senhor vai apresentar, não, né? Não, já deu o tempo de vocês, já passaram os 10 minutos. Vocês fizeram o exercício perfeitamente, vocês pegaram uma obra muito difícil de trabalhar, porque ela é descontextualizada com a nossa realidade, era justamente isso, vocês identificaram as questões chaves, depois a gente debate. Eu gostei muito, especialmente, de vocês terem identificado problemas nas atividades, nos exercícios, nas perguntas ali, isso é algo... Eu tirei só uma pequena dúvida rápida. Esse livro consta no PNLD? Não consta, esse é um livro estrangeiro. Não, eu sei, porque eu lembro que na graduação, o Hermano, até professor, né, sugeriu, mostrou. Aí eu fiquei nessa dúvida, porque eu lembro do catálogo e não tem. Não pode, é só o Jefferson e a Paula, que foram sorteados com esse livro, eles tiveram que, e o Jefferson coloca bem na fala, né? Eles tiveram que entender que mesmo quando um livro é bom, em termos de conteúdo, é profundo em termos de conteúdo, se ele não atende às respostas, se ele não atende às perguntas, ele não contempla, ele não é contextualizado com a realidade do ensino médio, ele não deve receber um parecer positivo. Foi isso que vocês fizeram muito bem feito. Muito legal. Depois a gente comenta geral, assim, dos trabalhos, tá? Desculpa, eu não soltei o timer aqui, ficou atrapalhado com o tempo de vocês, mas a próxima dupla vai ficar vendo um timerzinho de 10 minutos passando, aí a gente consegue dar uma passeada rápida pelo livro, né? Então, agora, nós vamos de
Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. E abrindo. Deixa eu só abrir aqui. Perfeito. Com o modo de leitura também fica melhor, né? E o timer. Quem é que tá com Tempos Modernos, Tempos de Somos nós, eu e Renato. E Renato. Então, vou deixar aqui bem do ladinho o timer. Vou iniciar aqui. Mayara, tu conseguiu abrir o teu arquivo? Consegui, finalmente. Ah, Pronto, pessoal, podem ir. Quando tiver faltando um minuto, eu falo aqui na tela de novo, para não ficar poluindo aqui, tá? Ok. Bom, o livro que a gente vai trabalhar é o Tempos Modernos, né? Tempos de Sociologia. É um livro que foi, assim, não teve tanta dificuldade de se trabalhar, porque é um livro muito bom, muito bem escrito, né? É um material com uma qualidade teórica e conceitual de temas, né? Tá bem trabalhado nele. Tem uma diversidade de recurso didático ao longo dos capítulos, com atividades variadas, textos, imagens, sugestões de produção audiovisual. Ele tem um recurso interessante que em a cada página, o professor vai colocando aí, em a cada página ele vai mostrando algumas janelas, alguns quadros, que ou eles reforçam conceitos, né, ou eles vão pontuar algum assunto em específico, vão exemplificar isso, e é bem interessante no livro, na construção do livro. Ele não segue uma delimitação muito clara nos capítulos, né, ele é bem corrente nos discursos, então o professor ele pode trabalhar de forma bem diversificada o capítulo todo, né, se ele quiser trabalhar com pontos específicos, ele trabalha, ele não é muito divididozinho como outras obras são, né, ele tem um discurso mais corrente, o texto dele é mais corrente. Essa obra também ela é muito cuidadosa com a contextualização histórica. O primeiro capítulo, nós pegamos primeiro e segundo capítulos. O primeiro capítulo, ele faz toda essa contextualização histórica, né? Mas o segundo, ele vai aproximando muito bem com a realidade brasileira, e isso é bem interessante, porque vai parecendo mais acessível para os alunos e mais fácil para o professor para exemplificar sobre as temáticas, né? Sobre os conceitos sociológicos também. Outra coisa que é muito interessante também no livro é que quando ele trabalha conceito sociológico, ele não trabalha só com os clássicos. Ele traz já nos primeiros capítulos, ele já traz alguns teóricos mais atuais. Isso é muito interessante, né? Porque sai daquele raciocínio de que só os clássicos eles teriam mais legitimidade para poder falar sobre a sociologia e determinados conceitos. Então, ele traz as teorias clássicas, né, fundamentadas a partir dessas inquietações críticas de cada época, e como esse exercício, ele se relaciona com a realidade do Brasil atual. A linguagem é bem explicada, né, é bem didático, né, mas não necessariamente simples, né, ele sai do senso comum, adotando uma perspectiva de trabalho baseada no desenvolvimento da imaginação e do raciocínio sociológico. Isso é bem explorado, principalmente nesses 2 primeiros capítulos que a gente pegou, né, da questão da desnaturalização, do estranhamento frente às situações de cada contexto. Ele trabalha bastante com os recursos, aliás, não é bastante, mas nós pensamos que na medida ideal dos recursos visuais,
né? Imagens, né? O primeiro capítulo ele recorre muito a obras de arte, o que é muito interessante para o professor, que ele pode trabalhar bem nessa questão mais abstrata com os alunos, né? Foi até um ponto em que eu e o Renato, nós assim, tivemos... ele pensou de uma forma, eu pensei de outra. Para mim, as obras de arte traz essa capacidade de trabalhar a subjetividade, né? Para o Renato, ele achou que algumas obras, não todas, né, claro, algumas obras poderiam recorrer mais à realidade do que estava escrito na página, né, naquele subcapítulo, poderia ter um pouco mais de associação com a realidade brasileira, né? Ele até vai comentar um pouquinho mais sobre isso, que a gente faz nas nossas ressalvas. Mas é um livro muito interessante, traz recursos bem interessantes, atividades que trazem um engajamento, né, para o aluno, e aí a gente vai ter algumas ressalvas em relação a essas atividades. Dentro especificamente dessas atividades, ele usa recursos diferentes, né, então, ora ele trabalha com atividades voltadas do Enem, ora atividades dissertativas, outras na construção mesmo do entendimento do aluno, né, itens, né, questões objetivas, questões subjetivas, há recursos de materiais audiovisuais, né, o que é muito interessante, mas poderia melhorar em outros aspectos, e o Renato, ele vai também pontuar, né, como isso poderia melhorar. Eu estou falando assim, mais na perspectiva de que a obra é uma boa obra de se trabalhar, mas ainda há possibilidade de melhorar, né? Existem recursos que podem ser aperfeiçoados, né? Mas, no mais, é uma obra muito bacana de se trabalhar, muito interessante. E aí o Renato, ele pode trazer para a gente o que nós acordamos que poderia aperfeiçoar mais. Obrigado, Mayara. Professor, só pedir licença para ficar com a câmera desligada, que eu estou aqui com o celular próximo do rosto para poder enxergar aqui Tranquilamente. certo? Assim, como Mayara colocou, a obra como um todo, ela é uma obra cujo parecer é positivo, né? É uma obra com parecer positivo, mas que cabem ainda assim algumas ressalvas pontuais. Então, como Mayara já apresentou as qualidades que a obra possui para o trabalho didático do professor, eu vou apresentar agora um pouco dessas ressalvas, né, o que poderiam ser melhoradas para uma edição posterior, né, do livro, da obra. Certo? A primeira ressalva, de 3, é no tocante ao uso das imagens. Então, assim, algumas imagens, né, estão um pouco desconexas ao texto da página onde elas estão inseridas. Então, por exemplo, para materializar aqui o exemplo, na página 33 do livro, tem... O pessoal chorou aqui no meu filho, está incomodando muito vocês, tá? Tá Imagina. não, tá não. Se De você forma nenhuma. precisar, vai lá ver o que teu filhinho precisa. Não, ele tá com a mãe dele, mas é porque ele tá meio assim enjoado esses dias. Pronto, continuando aqui. Na página 33, aí é uma imagem daquele período da crise econômica da Grécia, né? Lá nos anos 2010. A imagem, ok, ela é relativamente atual, né? Levando em conta que o livro é de 2015, né? Do PNLD de 2015. Mas, assim, a obra em si, a foto, ela não dialoga especificamente com o texto da página. Quando você faz uma leitura do capítulo como um todo, você consegue compreender a imagem. Mas para o aluno que está lendo ali página na página o conteúdo, dificulta um pouco para ele a contextualização dessa imagem com o próprio texto da página. Então, essa é uma das ressalvas. Aí, na página 17, nós temos uma outra imagem que aí já é uma pintura, né? Eu só acertei a página. Exato, na página 17 é a parte da outra ressalva que a gente colocou com relação às imagens, né? Que poderia dialogar um pouco melhor com a diversidade, com as características do Brasil, do próprio Brasil. Então, a obra, embora a gente veja aí
a gente observando, a gente entenda que se tratam de escravos, mas a própria imagem ela não é de um contexto brasileiro. Uhum. Então, assim, quando você trabalha a imagem, se você só usar ela de modo ilustrativo, o aluno pode subentender. Mas quando você vai trabalhar a imagem, que tem a legenda, o aluno passa a ler a legenda, então causa uma certa desconexão entre o que a obra propõe e a realidade do aluno, certo? Então, assim, essas foram as duas imagens que a gente destacou. Tem mais algumas que caberiam destaques, mas ficaram assim no meio termo, né, na avaliação entre eu e Maiara, mas essas duas são duas que a gente chegou a um consenso de que poderiam ser outras imagens e não essas, né, sobretudo dialogando com o texto e com as necessidades do aluno. A outra ressalva diz respeito à questão das sugestões no final de cada capítulo. O Alexandre pode colocar aí, lá na parte das sugestões, tem atividades diversificadas, tem sugestão de produção audiovisuais, mas a gente sentiu falta de um aspecto que pode ser potencializador da capacidade crítica do aluno, que seria a musicalidade. Então a gente sentiu falta de sugestões musicais para se trabalhar. Se por um lado, no primeiro capítulo, que é mais teórico, talvez, de repente, fosse difícil encontrar, mas no segundo, que ele já trabalha a sociologia mais conectada à realidade social, mais próxima do aluno, trazendo a questão do problema da imaginação sociológica, né, de como aproximar o aluno da sua realidade, no sentido de analisá-la, a gente sentiu falta de aspectos musicais que poderiam ser trabalhados, sugestões de músicas, né, nesse finalzinho aí. E, por fim, a última ressalva seria com relação às próprias atividades. Elas poderiam estar dispostas no material de forma a acompanhar as discussões dos conteúdos, assim, em momentos diferentes do capítulo. O professor ele poderia explorar a reflexão com os alunos ao longo do capítulo como um todo, e não deixar as atividades concentradas no final do capítulo, até como uma forma melhor de diagramação e, além da diagramação, das possibilidades de insights e reflexões com atividades no interior do texto, né? Dispostas ao longo do texto. Então, assim, essas são as três ressalvas que nós sugeriríamos humildemente, né? Uma obra excelente, que é a obra da Lunemi, mas que poderiam ser revistas para uma edição futura, certo? Então, acredito que aqui fica bem elencar os pontos positivos e negativos, e utilizando o tempo. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço. Demais, hein? Que aula, professores. Vocês acabaram de nos dar de avaliação de livro didático. Parabéns. Muito bom mesmo. E sabe alguma coisa que você me fez lembrar, Renato? Que essa discussão, essa última coisa que você falou, né, da posição das atividades dentro do livro didático, isso só começou a mudar no PNLD quando professores que atuam na educação básica, pelo menos de sociologia, passaram a ser metade da equipe, porque somente quem está em sala de aula que sabe a importância de você ter exercícios no meio das atividades. Isso faz muita diferença. Como acabou o tempo, professor, posso só fazer uma colocação com relação às atividades? Assim, como eu trabalhei ao longo da carreira como professor, não só com sociologia, como é basicamente o exemplo de todos nós, mas a gente, se compararmos com livros de outros componentes curriculares, como história, por exemplo, geografia, a gente vê que os livros, eles trabalham nessa perspectiva de atividades fragmentadas ao longo do capítulo de uma maneira melhor do que os livros de sociologia e filosofia, né, por exemplo. Então, isso é que assim, a gente acaba tendo assim, um pouco dessas percepções também. Né? Uhum. Essa é uma excelente discussão, inclusive. Como é que se produz atividades para a sociologia? A gente tem uma tradição dentro do campo acadêmico que tem aversão a isso, né? Questão objetiva da sociologia? Como assim? E é contraditório, né? Porque logo na sociologia você deveria ter um encadeamento melhor entre o conteúdo, exercício, até para dar como se fosse uma pausa para poder refletir sobre aquilo. Eu penso que na obra, por ele ter esse caráter de ter um discurso mais prolongado,
o exercício, ele realmente não quiseram colocar nessa perspectiva que a gente apontou, né? Não é parando na hora do conteúdo, é deixando por último. E aí fica a critério do professor saber onde parar no texto para poder recorrer ao exercício, né? Agora, tem obras que fazem isso mais perfeitinho, ajuda muito quem não é da área, né? Quem não é né, formado em sociologia, porque aí sabe, é um momento bacana de parar para poder trabalhar com aluno, né, com exercício. Tem obra que até faz isso, né, mas é em menos, são menos obras que utilizam desse recurso, e é realmente muito contraditório, logo na sociologia, sim. Uhum. Logo nós, né? Mas nós temos que pensar nessas questões na hora de construir a mediação para o saber sociológico, né? A pedagogização das ciências sociais é uma experiência ainda, né? Embora a gente tenha toda aquela discussão das intermitências, então a tradição da geografia e da história, né, Renato? Na escola tem uma discussão que tem muito material já produzido, já pensado, já trabalhado, e muito material em diálogo, interface com os professores que atuam nas escolas. Nós temos já um bom avanço nesse sentido, justamente por conta dessas discussões. Agora, também destaco como vocês perceberam o potencial de bons usos dessa obra em sala de aula, né? Tá muito bem circunstanciado também os pontos positivos. Era isso mesmo, o parecer tem que ter, se é um parecer de aprovação, tem que dizer isso, né? Como essa obra tem pontos fortes para serem utilizados. Vocês pegaram os destaques dela. Eu também acho que ela é uma obra muito ousada, tempos modernos, até hoje, né? Ela segue sendo ousada porque ela trabalha com poucos teóricos, assim, mas ela escolhe avançar neles, né? Ela avança e ela traz os contemporâneos para a discussão logo no início. Isso também foi bem reparado, Mayara. Isso é incomum nas obras, entre outros elementos. Gente, vamos então fazer o intervalo agora, 5, e retomar depois, ou vocês querem fazer mais uma equipe agora para ficar 3 de tarde, 3 de noite? Mais um, pelo amor de Deus. Mais um, né? Então, pode ser, gente? Eu também preferi apresentar logo. Fica equilibradinho, né? Senão... Agora eu fiquei até mais animado. Recebi aqui a relação com o meu nome para me vacinar amanhã de manhã. Agora eu fiquei até mais uma semana com crise de ansiedade, ter ficado por último no município, mas enfim, deu certo. Que bom. Se sentir efeito colateral é porque tá virando jacaré, viu? Se não sentir é porque já é jacaré. Mas se for pelo menos um jacaré meio vermelhinho, tá tudo bem. Ah, é. Agora, então, vamos para Sociologia, para o ensino médio. É nóis, é? Eu estou aqui no auge do ensino remoto, que é você estar em 2 reuniões ao mesmo tempo. Minha gente... Vamos trocar, então? Não, tá tranquilo. Eu já falei pro meu coordenador que eu não ia, né, nesse momento agora, não ia estar falando nada, ia ficar só de butuca ali. Tá. É porque a gente tem que participar para dar exemplo por menino, entendeu? Então, podem, eu vou abrir aqui o timer. Quando puder, tu me avisa. Pode ir. Só para provar que abriu aqui. Oi, gente. Boa tarde aí, todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Gente, é o seguinte, a gente ficou com esse livro aí do Tomasi, né? E sendo bem direto, a gente não recomenda ele. E os motivos vocês vão já saber, viu? Mas, começando assim, um diferencial do nosso time é que nós somos uma equipe de 3, uma dupla de 3. E a gente descobriu isso lá na hora.
né? A equipe é formada por mim, Jória e Júnior, que também vão já dar uma palhinha aí. E a nossa análise, ela foi muito coesa, assim, a gente teve percepções muito parecidas. O que aconteceu foi complementação mesmo. Aquilo que eu não tinha observado, a Jória observou, o Júnior observou, e a gente foi juntando isso. Então, se eu estiver falando aqui, do nada, a Jória ou o Júnior falar também, vocês liguem não, viu? A gente ensaiou para ser desse jeito mesmo. Gente, é o seguinte, começando pelo a gente dividiu, para ficar bem organizadozinho, a gente dividiu aí de acordo com a ficha, né? Nós pensamos um parecer coletivo, e aí, em cima das nossas discussões, nós percebemos que não existe um tratamento teórico e conceitual no livro, né? A gente ficou com os 2 primeiros capítulos, que eu acho que o professor, não sei se está mostrando aí, que eu estou olhando aqui no papel. Mas o primeiro capítulo é a história, a sociedade e os indivíduos, e o segundo capítulo é sobre socialização. Acho que a minha primeira percepção, assim, quando eu terminei de ler, e isso também é uma coisa compartilhada entre nós dois, entre a equipe, né, é que dava para ser um capítulo só, por ser introdutório demais, raso demais. E aí, talvez essa divisão entre 2 capítulos foi um pouco desnecessária. E aí, assim, no capítulo 1, a gente tem aí a menção a 3 autores, né? O autor, ele menciona... Professor, você me desculpe se eu não disser a página, mas eu anotei, viu? Lá no meu trabalho tá bem anotado. 17. Obrigada. Página 17. Pronto. Ele menciona lá o Durkheim, o Elias, depois ele menciona, ainda no capítulo 1, o Charles Wright Mills, né, o da imaginação sociológica, só que ele disse assim, essa galera aqui tá fazendo isso, isso e aquilo. Voltem no Durkheim. Qual é a página do Durkheim e do Elias? Espera aí que eu vou dizer. 17. Bem aí no último parágrafo. No último parágrafo, Ele chega, ele tá falando aí do nada ele diz, de acordo com Norbert Elias e Emile Durkheim, seguindo Emile Durkheim, pronto. E assim, por isso fica. Parece ser uma coisa pequena, mas assim, o aluno tá lendo isso aí, ele vai perguntar assim, quem é Norbert Elias? Quem é Emile Durkheim? Não tem um trato com relação a isso, né? Não tem uma coisa que diga assim, Norbert Elias é um sociólogo não sei da onde, que fez não sei o quê, que desenvolveu não sei o quê. E aí eu falei isso para os meninos e a gente também compartilhou, que não é uma questão de você encher o menino de autor, mas é de você aproximar ele disso, né? Porque se você está mencionando aqui, tem que mencionar de uma forma coerente, de uma forma que faça sentido. E dessa forma aí não está fazendo sentido. Mas se vocês acham que tá ruim, consegue ser pior. No capítulo 2, meu filho, é só ladeira abaixo. Não tem menção a nenhum autor. Menina, você fica procurando ali, ele não trabalha conceitos oficialmente, assim. Ele fala da socialização de uma maneira legal. Não vou mentir também, né? Não vou ser carniça. Tem pontos positivos. Mas não existe esse tratamento teórico, né, de aproximar o estudante com as ciências sociais. Dava para ter falado aí, sei lá, do Peter Berger, na questão da socialização, e outra. E aí isso tudo deixou de uma maneira, assim, bem desordenada. Fica aquela coisa, foca muito em eventos históricos e não desenvolve, sabe? E aí... Exatamente. E um ponto que eu quero destacar, que eu até perguntei pro meu namorado aqui se eu não estava endoidando, perguntei para a Jória se eu não estava endoidando, quando o Júnior entrou na sala, perguntei pro Júnior se eu não estava endoidando, é que esse livro, ele é realmente centrado no Sudeste. Tudo dele, de exercício, de foto, é do Sudeste. E quando ele menciona o Nordeste, eu vou lhe dizer qual é a página. É na página 22, no primeiro capítulo. Ele diz assim, é muito diferente nascer e viver numa favela, num bairro rico, num condomínio fechado. Ele situou esses lugares? Não, né? Aí ele diz assim, ou numa área do sertão nordestino exposta a longos períodos de seca. Aí eu só me lembrei de um vídeo da Laura Tampurini, que eu não sei se vocês conhecem, da Demara, que é influencer, e ela tem um personagem que é a Laura Tampurini, que é uma jornalista sudestina, que tem essa visão estereotipada do Nordeste, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer, isso é problemático, porque acaba reforçando, parece uma coisa inofensiva, mas acaba reforçando uma série de estereótipos.
xenofobia e tudo. E aí, não, Márcia, mas só é um detalhe, só é uma coisa pequena. Mulher, os final dos capítulos tem texto da Folha de São Paulo. Os 2 capítulos são textos da Folha de São Paulo. Né? Que os meus colegas vão já falar mais sobre isso especificamente. Mas, assim, eu acho que esse ponto eu tinha que falar sobre. Acaba se tornando aquela coisa de, então quer dizer que tudo do Brasil parte, e ainda tem um detalhe, do Nordeste ele ainda faz essa menção aí à seca, né? No Norte, meu amor, não tem nem isso, viu? E aí, meus colegas vão desenvolver mais algumas coisas aí para vocês. Como? Pronto, maravilha. Uma coisa que nós notamos também, que foi consenso, né? Acredito que a nossa equipe realmente se complementou, porque algumas coisas foram percebidas por mim, outras foram percebidas por Márcia, outras foram percebidas por Júnior, mas numa vibe muito parecida, no sentido de uma análise crítica e criteriosa da obra, foi a descontextualização com as realidades juvenis brasileiras. A gente pouco percebe, né? Na verdade, é quase inexistente o protagonismo dessas juventudes nessas fotografias e até mesmo nos exemplos. A gente vê exemplo, por exemplo, exemplo sobre voto, né? Que é algo interessante que o Júnior até provavelmente vai pontuar, mas isso é algo, né, pequeno diante de 2 capítulos, né? Então, ele fala sobre esse processo de socialização, então daria para contextualizar com uma série de questões juvenis, e juvenis da população trabalhadora, da população, né, de classe baixa, né? Nesse sentido, a gente percebe essa obra como elitista, porque ela fala numa linguagem muito, por mais que seja simplificada, né, a gente observa que ele tenta diluir os conceitos de forma bem menos densa, mas os artigos da Folha são artigos que falam da vida estudantil, da vida juvenil, a partir de um olhar da classe média, a partir de um olhar da classe média alta. Né? Então, necessariamente, de quais jovens essa obra está falando? Será que os nossos jovens estudantes vão se ver e vão se reconhecer? Né? Então, quando fala, por exemplo, dessas diferenças do processo de socialização, é interessante que coloca-se imagens, né? Deixa eu ver aqui aonde especificamente, não sei se é a página... no capítulo 2, desculpa, professor. Página 21. 21. A gente vê, por exemplo, a presença, a gente vê a presença aí de culturas diferentes, isso é importante para entender que o processo de socialização depende também dessa questão contextual, porém, nós não percebemos aí a socialização nas juventudes brasileiras, né, dentro desse processo no Brasil. Então, a gente percebe que ela está um pouco distante dessa realidade social brasileira e, principalmente, das juventudes brasileiras. Essa é a minha contribuição especificamente. Pronto, né? Agora eu vou entrar. Meu nome é Júnior, boa tarde a todos. Não tenho carisma nem da Márcia, nem da Jóia, mas eu vou tentar, entendeu? Assim. Mas, gente, assim, outra coisa que me chamou muita atenção, que eu pontuei com as meninas e as meninas concordaram comigo também, é que o primeiro capítulo começa com a história da sociedade e os indivíduos, né? E ele já deixa frisado logo na segunda linha, na página 16, que é o quê? Que se trata do Ocidente. E isso desconsidera todo o Oriente, entendeu? Como se a socialização só existisse aqui no Ocidente e o Oriente nem existisse de mundo. Então, é uma grande problemática. Levando em consideração hoje que para os nossos jovens, para quem está em sala de aula, a cultura do K-pop nunca teve tão presente para a gente hoje, né? Queira ou não queira, são os maiores mercados hoje, né? A nível de indústria pornográfica, assim. Então, tem que ter todo esse olhar também, sempre esse olhar mesmo eurocentral aqui, para esse lado da gente, do Ocidente e tudo mais. Outra problemática que a gente também ressaltou é que quando se fala sobre essa questão, os sonhos dos adolescentes, na página 24, assim, o texto é um texto altamente problemático, e as questões que são levantadas, como a Jória ressaltou, é uma questão que justamente privilegia toda essa cultura de uma classe média alta, e é uma classe média alta mesmo, assim, não chega nem a ser uma classe média que seja padronizada no sentido mais linear da palavra que a gente possa exercer e de entender depois dos governos petistas do que é classe média. Entendeu, assim? Então, realmente é um livro que nós não indicamos.
Quando ele fala sobre essa questão da socialização, ele desconsidera autores que são importantíssimos, ele pontuar e conceituar esses autores, como Marx, que fala sobre a questão do indivíduo, né, de acordo com o contexto da situação social. Ele desconsidera o próprio Weber, que fala sobre essa questão da sociedade como é algo externo, e acima das pessoas tem a questão da ação social, né, e o próprio mais contemporâneo dos nossos estudiosos que falam sobre essa questão, o próprio Bourdieu, que fala sobre essa questão também da socialização, entendeu? Então, é basicamente isso que a gente queria contribuir com vocês. E, professor, fique à vontade de fazer essas considerações, se as meninas não tiverem mais nada para falar. Nossa, muito, muito bom, muito preciso, né? No ponto. Parabéns para vocês. Gostei também demais da uma análise certeira, e vocês não precisam. Bem, acho uma coisa, vou falar um pouco do ponto de vista de parecer e de resenha sobre o que vocês fizeram, né? Vocês identificaram uma limitação conceitual no livro, né, e teórica, desde o seu princípio ali, do trecho que vocês analisaram, e enfatizaram como é que ela é. E vocês ampliaram isso, também indicando como que o livro ele é um reprodutor de estereótipos, né, dos estereótipos dominantes. Ele não contempla a diversidade da cultura brasileira, né, então ele não está contextualizado com a juventude, com o contexto do ensino médio. Então ele fala em diversos elementos aqui, vocês destacam com os exemplos. Os textos, né, escolhidos de referência, de fato, né, são textos voltados para um recorte elitizado, né, são textos de renomadas pessoas que escrevem, né, na Folha de São Paulo, mas são realmente muito recortados, é bem urbano. Ele tem um tom, nesses 2 capítulos, e na sequência do livro também, que ele fala um pouco mais de história, parece um livro de história com alguns elementos de sociologia, né? Não parece um livro de sociologia, né? Alexandre, e só um ponderamento aqui, né? Tipo assim, é tão ambíguo a construção do texto dele, assim, que ele nem consegue ser histórico e nem consegue ser sociológico, entendeu? Assim, porque na história ele deixa vários furos, assim, ele tem uns pulos enormes, do século XIII já vai para o XVII, do XVII já passa para o XIX, entendeu? Assim, ele não consegue fazer nenhuma coisa bem, nem outra. Uhum. Eu já ia dizer que não parecia com história também, não. Também não, sim. Ele não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer. E uma coisa que a gente notou, né, é que ele é pobre de atividade. Você vê que existe questões aí, até a Jora comentou que assim, as letras são pequenas, né, no livro, porque no computador tá no zoom, mas quando você imprime, fica a letra muito pequenininha. E não tem uma charge, minha gente, não tem uma charge, não tem uma indicação de filme, sabe? O menino gosta de Jogos Vorazes, de Harry Potter, as coisas assim, K-pop, não tem nada. Tudo bem que nessa época aí, né, não tinha o K-pop como... Aliás, tinha, mas não era como era hoje. Mas já tinha, gente, um monte de obra que o menino tem acesso. Já tinha anime, gosta. Já tinha anime, por Exatamente. Exemplo. E não tá aí. Tirinhas. Eu sentia como se eu tivesse, sei, na cadeira de Sociologia 1. Sendo que nos 2 capítulos as atividades elas são abordadas da mesma forma, um texto e as questões, né, questões abertas, né, que a gente chama. Então não há uma diversificação, são 2 capítulos que propõem a mesma abordagem nas atividades. Não, e coloca a sociologia como naquela coisa assim do achismo da opinião, entendeu? Olha a questão absurda aqui do primeiro capítulo. A internet pode nos aproximar de muitas pessoas, com frequência nem conhecemos, mas às vezes parece que nos distancia de quem vive perto de nós. O que você pensa sobre isso? Entendeu? Assim, aquela coisa assim do velho achismo, que a gente luta tanto para que a gente não seja, entendeu? A gente é uma ciência. O que você pensa, pode pensar qualquer coisa. Novamente, o problema, né, a gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta que se faz, né, e num livro didático, por cima, né, você pensa sobre isso,
E achei muito perspicaz essa sacada de vocês, de se colocarem também no lugar do leitor, da leitora estudante do ensino médio, e pegar um trecho como esse aqui, né? De acordo com Norbert Elias, seguindo Emile Durkheim, a sociedade não é um baile à fantasia. Realmente, né? Para quem nunca viu esses nomes, né? Pô, que sentido faz colocar? É um problema muito... Isso aqui é sintomático de uma falta de trabalho de mediação da forma acadêmica de se ensinar ciências sociais para a forma escolar, porque essa conversa da sociologia, do diálogo entre as tradições, os intelectuais e os teóricos, ela só passa a fazer sentido para o estudante da graduação, quando faz sentido, depois de muita leitura, de muito acervo. Olha, o Elias em diálogo com Durkheim. Agora, você falar que o Elias está em diálogo com Durkheim aqui num capítulo introdutório do ensino médio, sem dizer quem são e por que é interessante esse diálogo, realmente, né? E deixando bem claro que até na própria academia, o próprio Norbert Elias ele é um pouco negligenciado, né? Na formação. É verdade. Então, gente, muito bom, muito legal, parecer assim, muito bem circunstanciado, por que não levar para a sala de aula? Era isso mesmo, um exercício bem feito. E fico feliz que vocês tenham passado um pouco de raiva para fazer, porque essa raiva, ela ajuda a organizar as ideias. Foi realmente na força do ódio. Foi. Não, e o medo, quando todo mundo entrou na sala, assim, vamos falar, gente? Vamos? Não. Porque, sinceramente, eu lembrei muito do que o senhor fala nas aulas, que o livro chega onde o professor não chega. Aí chega um livro desse na escola. Eu já vi vários colegas que seguem o livro como se fosse uma bíblia. Aí a pessoa vai seguir um livro desse aí, minha velha. Por isso que esse ponto da análise ele precisa ser muito criterioso. Porque, realmente, aqui os sentidos eles vão sendo amplificados, né? Então, pessoal, deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu estou gostando de ouvir os pareceres de vocês. Acho que o exercício funcionou legal. Vocês conseguem juntos pensar melhor sobre os livros, ver como saem reflexões mais bem sustentadas, né? O argumento fica forte quando vocês estão em 2 ou 3 conversando, né? E debatem. A gente fica assim até bem... Eu estou bem satisfeito com os pareceres de vocês. E eu já anotei aqui algumas coisas que foram aparecendo que já são recorrentes. Depois a gente junta tudo, tentando amarrar. Vamos fazer nosso intervalo agora das 5h30, aí a gente volta às 6h30. Fechou? Tudo bem? Questões? Então vamos embora. Que boa. Um cafezinho. Até já. Tchau, até já.